Bom dia, sou de Ituituba. Ituituba, isso, né? Amém. O vizinho hoje começou mais cedo. Bom dia, sou de Piedade, do Rio Grande, Minas Gerais. Bom dia, você de Piedade. Eu vou falar hoje sobre a segunda carta ao Timóteo. Lembrando que eu já postei a live de ontem no YouTube. Quem não acompanha pelo canal do YouTube pode acompanhar, viu, pessoal? O endereço é Profeta do Bem. A mesma coisa que do perfil do TikTok. Tudo junto, viu, pessoal? Não se escreve separado, não. Juazeiro do Norte, Ceará. Salve, Juazeiro do Norte. E aí me acompanhem lá também pelo YouTube. Inscreva-se lá. Ó, me ajuda a chegar em 2.000 seguidores lá, viu? Toda live falando sobre a Bíblia a gente posta lá. E lá também tem um material exclusivo. Todos os dias eu coloco as lives lá. E eu tô colocando lá material exclusivo. Inclusive eu vou falar sobre o Elon Musk e o projeto dele, né? E a gente vai ver no que se assemelha com a marca da besta. Esse projeto grandioso que o Elon Musk está criando. E nunca se esqueça, pessoal, os filhos das trevas são mais astutos que os filhos da luz. Prefácio e saudação. Segunda carta a Timóteo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com a consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida em que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó, Loide, e em tua mãe, Eunice, e estou certo de que também habita em ti. A gente vê que a conversão de Timóteo é uma coisa que vem da família, né? Primeiro quem creu foi a avó e a mãe, e agora Timóteo junto. E Paulo ele faz questão de mencionar que a fé de Timóteo não é fingida. Por que Paulo faz questão de mencionar que a fé de Timóteo não é fingida? Porque Paulo, ele conhece o íntegro do coração humano. Paulo está cheio do Espírito Santo, então ele sabe diferenciar o que é falsidade e o que é verdade. Paulo sabe observar sinceridade de fingimento. Da mesma maneira, né, como o apóstolo Pedro também sabia fazer essas alusões, da mesma maneira como eles sabiam discernir. Não é à toa que quando Ananias e Safira aparecem perante Pedro, eles caem mortos no chão, porque não tem como enganar a Deus. Tá entendendo, pessoal? Então, assim, a pessoa pode chegar e pode enganar os homens, mas Deus ela não engana. E Paulo ele se certifica disso com toda clareza. Muitas outras pessoas apareceram para Paulo, muitas outras pessoas foram batizadas por Paulo, mas essas pessoas se desviaram do evangelho. Por quê? Porque era uma fé fingida, era uma fé falsa. Então a gente tem que analisar conosco mesmo, né? Será se a nossa fé não é fingida? Será se não é falsa? Será se não é uma coisa de aparência?
Será se nós não estamos querendo demonstrar apenas na frente das outras pessoas? Porque nós podemos passar por um e por outro, né? Mas por Deus a gente não passa com essa fé fingida, da mesma maneira que não era qualquer um que conseguia passar por Paulo com a fé fingida. Porque Paulo tinha o Espírito Santo de Deus e Pedro também. Entendeu? Então, quando a gente vê Ananias e Safira, por exemplo, enganando Pedro, Ananias e Safira poderia ter enganado eu, enganado você, poderia ter enganado qualquer um. Mas Pedro não enganou. Por quê? Porque Pedro estava cheio do Espírito Santo de Deus. E aqui a gente vê também que Paulo não tem como ser enganado. Porque Paulo sabe observar o que é fé verdadeira e o que é fé fingida. Por esse motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, pela imposição das minhas mãos. Nossa, o vizinho hoje está atacado. Pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com a santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes do tempo dos séculos. O que o apóstolo Paulo fala é o seguinte: ó Timóteo, tá na hora de tu começar a agir, porque tu tem uma unção. Como é que Paulo sabe que Timóteo tem uma unção, né? Como é que o apóstolo Paulo sabe que Timóteo está cheio dos dons espirituais? Porque o próprio apóstolo Paulo fala: foi eu que coloquei as mãos sobre ti. Então Paulo sente que passou poder para Timóteo, mas ele impulsiona Timóteo a não se acomodar. Ele fala assim: Timóteo, te levanta, tá entendendo? Porque é necessário que tu faça essas maravilhas e que tu não se envergonhe do evangelho de Cristo que nos salvou, tá entendendo? É isso que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. E o apóstolo Paulo também fala: ó, eu também sou prisioneiro de Cristo, antes participa das aflições. Ele não está chamando Paulo, né? Ele não está chamando Paulo apenas. O que você acha da invasão? Eu gostaria que fizesse perguntas só com relação à Bíblia. Ele não está chamando Paulo apenas para fazer milagres e maravilhas. Ele está falando assim: ó, Paulo, eu estou te chamando para ser servo de Cristo. E se tu vai participar comigo nas curas, nos dons espirituais, tu também tem que entender que eu sou servo de Cristo. E que eu suportei a aflição por causa do nome de Cristo. O que a gente traz para o nosso pensamento? Nós traz o seguinte: você quer participar do poder de Deus? Você também tem que participar da dor. Tá entendendo? Você quer participar das maravilhas que o Espírito Santo pode permitir que você faça, mas você também tem que participar das perseguições. Não tem como querer ser igual Paulo sem passar por o que Paulo passou. Porque é exatamente o sofrimento que transforma o caráter da pessoa. É exatamente a prova que faz as pessoas se tornarem mais fortes. Tá entendendo? Então, hoje em dia, eu vejo meio mundo de pessoas fazendo discurso que querem ser igual Paulo, querem ser igual Jesus, querem ser igual Elias, querem ser igual João Batista, querem ser igual todo mundo, mas não querem participar das dores. Mas se são as dores, pessoal, que fazem as pessoas serem o que se tornaram, tá entendendo? É a dor e a experiência que faz a pessoa ter essa conduta que foi criada ao longo do tempo. Não tem como você ter uma coisa sem ter a outra coisa, tá entendendo? Paulo era Paulo porque era cheio do Espírito Santo, mas Paulo também era Paulo porque tinha dores e carregava nas suas costas feridas e açoites. Foi esse tipo de coisa que transformou Paulo em quem ele era. Quanto mais Paulo sofria, mais Paulo ficava forte. Quanto mais Paulo passava por experiências ruins, mais Paulo sabia valorizar as experiências boas. Não tinha como a conduta de Paulo ser forjada sem esse sofrimento, tá entendendo? O ouro, quando é para ser refinado, ele é provado no mais alto fogo. E tudo que não é ouro é derretido, porque só o ouro suporta uma temperatura muito alta. Tá entendendo? Então o alumínio, o ferro, qualquer outro material que está ali, ele se separa. Para a pureza ser alcançada, vem uma dor. Até a pérola, para ela se formar na ostra, né? A ostra ela tem um processo de dor para surgir a pérola. Então tem muitas pessoas querendo ser isso, querendo ser aquilo, mas não querem passar por nada do que aquelas pessoas passaram. Ontem eu falei sobre isso.
Eliseu pede o dobro do espírito de Elias. E Elias olha para Eliseu e fala assim: Eliseu, triste é isso que tu me pede. Ou duro é isso que tu me pede. Por quê? Porque não tem como ser igual a Elias sem passar pelo que Elias passou. E que é manifestada agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte, trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço. Também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O apóstolo Paulo agora está falando. O apóstolo Paulo agora está falando o seguinte: Timóteo, olha, guarda tudo que tu tem ouvido de mim. Persevera nas minhas palavras, porque essas palavras eu falo de Cristo e eu não me envergonho. O apóstolo Paulo deixa bem claro que não se envergonha. Por que o apóstolo Paulo ele deixa claro que não se envergonha, pessoal? Porque o evangelho causa vergonha em muita gente, né? Você tá numa live aqui, as pessoas chegam assim: égua, cara, tu tá falando da Bíblia, isso é mentira, isso... entendeu? Então o evangelho, ele causa vergonha. Tem pessoa que não tem coragem de pregar o evangelho. Tem pessoa que se envergonha de Cristo. Tem pessoa que desacredita. Tem pessoa que não leva mais a sério. E o apóstolo Paulo está falando para Timóteo porque Timóteo é especial demais para Paulo. Para quem não entendeu aqui, a carta a Timóteo já era de Paulo no fim da vida. Paulo estava preso, ele precisava deixar alguém no lugar dele. E muitos que Paulo tentou deixar se desviaram de Paulo. E agora Paulo está falando aqui, ó. Bem sabe isto, que os da Ásia, os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quando me ajudou em Éfeso, melhor sabes tu. Então Paulo está falando de 3 pessoas que se afastaram do evangelho de Deus. Né? Ele está falando de 3 pessoas que se afastaram da palavra do Senhor, que estão na Ásia. Mas ele pede que o Senhor tenha misericórdia de um, porque um se destacou mais do que os outros 2. Mas ainda assim, 3 pessoas, todos os da Ásia, Paulo destaca 3. Por quê? Porque talvez foi por esse que Paulo se esforçou mais. Talvez foi por esses 2 nomes aqui, ó, Fígelo e Hermógenes. E Onesíforo também, que era o terceiro. Mas eles se afastaram. Então Paulo está falando com Timóteo: Timóteo, não se afasta. Retém o que tu aprendeu. Por que é necessário essas palavras por dias de hoje? Para que a gente não se afaste daquilo que a gente aprendeu. Porque todos os dias as pessoas estão sendo impulsionadas a se esquecer da veracidade do Evangelho de Cristo. Porque todos os dias as pessoas estão sendo impulsionadas a dobrarem seus joelhos perante outras coisas que não é Deus. Porque todos os dias as pessoas estão levantando no seu coração outros ídolos. Todos os dias as pessoas estão se envergonhando mais de Cristo. Todos os dias a apostasia está entrando no nosso meio. E naquele tempo não era diferente. Aquele tempo era pior que os dias de hoje em algumas coisas, porque a perseguição era maior. Tá entendendo? Satanás, ele mudou a perseguição. Agora ele nos tenta. Agora ele coloca na nossa frente coisas que nos agradam. Ele nos seduz. Tá entendendo? Hoje em dia Satanás nos seduz para se esquecer de Deus. Naquele tempo Satanás perseguia e matava. Hoje em dia ele coloca na tua frente algo interessante. Algo que vai te fazer se afastar do caminho da verdade. Algo que vai te fazer desviar do Criador. As pessoas hoje em dia estão sendo impulsionadas a fazer coisas que desagradam a Deus e se afastam dessa forma. Mas naquele tempo as pessoas eram perseguidas e por medo da morte as pessoas se desviavam do verdadeiro evangelho. E aqui Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, se tu for ser refém de Cristo, se tu for ser escravo de Cristo, tu tem que saber que tu vai ter que usar os dons que eu te dei.
que Cristo te deu por meio de mim, porque eu impus as mãos sobre ti e eu te passei esses dons. Mas tu também, Timóteo, vai ter que ter certeza que da mesma maneira como tu vai fazer maravilhas no nome de Cristo, tu também vai ter que se sujeitar às aflições e às perseguições. Por que Paulo está falando isso? Porque vários outros apóstolos de Paulo, vários outros enviados tinham se desviado. Quando Paulo fala os da Ásia, ninguém mais está comigo, Paulo está falando que mandou pessoas para a Ásia. Por quê, pessoal? Porque naquele tempo Paulo mandava pessoas para todos os cantos. Porque quanto mais pessoas pregando sobre Cristo, melhor. Porque a seara sempre está branca e os campos sempre estão vazios. Porque sempre está se precisando de mais trabalhadores. Nunca é o suficiente, nunca é demais. Quanto mais pessoas para pregar a palavra de Deus, mais pessoas são necessárias para pregar a palavra de Deus. Porque da mesma maneira que Deus trabalha para salvar, o inimigo também trabalha para condenar. Só que Timóteo é importante demais para Paulo, porque além de um discípulo amado, Timóteo é o substituto. Tá entendendo? Timóteo é o substituto. E é por isso que Paulo está falando, Timóteo, é tu, Timóteo. Não faz igual eles, não. Não faz igual os da Ásia, que me abandonaram. Eu peço a Deus que tenha misericórdia de um deles, porque me tratou muito bem, né? Mas só tem tu, Timóteo. Tá entendendo? E eu tô falando pra ti porque tu vai sofrer perseguições e tu vai querer se desviar do evangelho e da verdade. Mas eu tô te falando isso com antecedência porque se tu quer participar comigo na herança do reino de Deus, tu também tem que ser meu companheiro nas aflições. Você tá entendendo? E essa palavra de Paulo também é para os dias de hoje. Quantas e quantas pessoas não estão se desviando do verdadeiro evangelho porque enxergam na igreja algo que desagrade, ou porque tem vergonha na faculdade de amigos que são ateus, ou porque os amiguinhos se afastaram, ou qualquer coisa acontece nas suas vidas e elas começam a se afastar e se envergonham do evangelho de Cristo, ou porque perderam emprego, ou porque perderam mulher, ou porque perderam marido, ou porque perderam parente, se afastam do evangelho de Cristo. As mesmas pessoas que têm um discurso de que querem ser igual aos discípulos, de que querem seguir o mesmo caminho que Jesus seguiu, mas elas só vê um caminho de bênção, um caminho de glória, elas só vê Jesus fazendo maravilhas, mas elas não vê Jesus sendo carregado, né? Chicoteado, cuspido, falsos testemunhos sendo levantados contra ele e sendo pregado em uma cruz. Esse é o evangelho da graça. Então quem é que está disposto a pregar esse evangelho? Quem está disposto de fato a seguir adiante com esse evangelho? Eu peço a Deus de todo o meu coração que eu nunca passe pelo que Paulo passou, porque eu sou fraco e eu não sei se vou suportar. Mas se por acaso eu passar por algo que Paulo passou, eu peço que Deus me dê força para tudo suportar e tudo vencer. Porque mais vale a luta na terra do que o não eterno de Cristo. Capítulo 2 de 2 Timóteo. Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos, para também ensinarem aos outros. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que da descendência de Davi ressuscitou dos mortos, segundo o meu evangelho, pelo que sofro trabalho até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. O que o apóstolo Paulo dá para Timóteo é um exemplo. Ele fala para Timóteo, fortifica nesta palavra. Timóteo não viu Jesus Cristo, pessoal. De maneira alguma Timóteo andou com Jesus Cristo. Nem Paulo viu Jesus. Tá entendendo?
Não em carne e osso. Paulo viu Jesus em espírito, né? Mas a palavra de Deus fala, bem-aventurado é aqueles que creram sem ver. Né? Bem-aventurado é aqueles que creram sem ver. Eu vou silenciar esse irmão aqui que não representa em nada a igreja do Senhor, né? Que não tem ninguém falando de dízimo aqui. Eu não silenciei ninguém não, mas esse aqui eu silencio com... Esse aí é descolado, até o cabelo dele é pintado. Mas vamos lá, bem-aventurado é aquele que segue sem ver. Então ele tá falando assim, Timóteo, presta atenção no que eu vou te dizer. Presta atenção no que eu vou te dizer. Te fortifica, tá entendendo? E aí ele começa a falar, e não te prende nas coisas desta vida. Paulo tá falando para Timóteo que a esperança dele é em algo muito maior. Paulo começa a dar testemunho acerca de Cristo Jesus. Ele fala, ó Timóteo, eu prego sobre Jesus. E aí ele dá exemplo, se Jesus ressuscitou, todo aquele que segue a Jesus vai ressuscitar com Jesus. Se Jesus conseguiu alcançar do Pai graça, todo aquele que segue Jesus vai alcançar do Pai graça. Mas todo aquele que permanece infiel não torna Jesus infiel, porque Jesus sempre foi fiel. Jesus é fiel a si mesmo, ao evangelho que pregou. Logo, pois, nós temos obrigação de ser fiel a Cristo. Da mesma maneira que Cristo vai ser fiel a todos aqueles que são fiel a Ele, porque Cristo é fiel ao seu testemunho. E aí entra a palavra de todo aquele que não ajunta, espalha, mas e todo aquele que espalha, né, não ajunta. Se você está ajuntando com Cristo, logo, pois, Cristo é fiel a você, porque o seu testemunho é sobre Cristo, e Cristo é fiel ao seu próprio testemunho. Paulo fala para Timóteo não se trancar nas coisas desta vida e focar mais nas coisas espirituais. Por quê, pessoal? Porque tem muitas pessoas que se desviam de Deus facilmente com qualquer probleminha que enfrentam na vida. Eu já vi pessoas fazer o discurso que não abandonam Deus por nada. Eu não abandono Deus por nada. E aí perde o carro, perde Deus. Eu não abandono Deus por nada. E aí perde a moto, perde Deus. Eu não abandono Deus por nada. Perde qualquer coisinha na vida e abandona Deus. Entendeu? Conduta a seguir com aqueles que se afastam da sã doutrina e da pureza cristã. Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Procura te apresentar a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. E a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O apóstolo Paulo está falando assim para Timóteo: Timóteo, não se tranque em contendas, em rixas. Tem gente que fala assim: ah, por que tu não debate com tal pessoa? Por que tu não debate com tal pessoa? A Bíblia não nos aconselha a debater. Você está entendendo? Eu posso dar uma opinião bíblica. Se a pessoa não concorda com a minha opinião, o que eu faço? Eu bloqueio a pessoa, eu silencio ou eu tiro da live, se tiver na janelinha comigo. Mas Paulo está falando para Timóteo, ó, não se tranque nessas coisas, porque esse tipo de coisa não traz benefício nenhum para o evangelho. Tá entendendo? Esse tipo de coisa não traz nenhum benefício para o evangelho. Ficar debatendo acerca de pensamentos e ideologias. A gente vive num mundo hoje que o cristianismo está repartidíssimo. Uns acreditam que o sábado tem que ser obedecido, outros acreditam que não tem que doar sangue. Outros acreditam que vai ter a tribulação depois que a igreja subir para o céu. Outros acreditam que a tribulação vai ser antes, né? E ainda tem pessoas trancando em usar véu, tem pessoas que ficam em não usar véu, tem igrejas que não deixam a mulher falar, tem igrejas que deixam. Então, assim, hoje a igreja está muito repartida, por quê?
porque permitiu-se que entrasse muitos debates no meio. Se todos os cristãos daquela época tivessem continuado firmes ao que Paulo ensinou, a igreja do Senhor não tinha se desviado da verdade absoluta que era pregado naquele tempo. Mas Timóteo é induzido a não seguir as artimanhas de Satanás, porque Paulo fala que tinha muitos ali que eram do meio da igreja, do meio das palavras da fé, só que se desviaram e começaram a criar suas próprias doutrinas, seus próprios pensamentos. Entre esse, Paulo destaca aqui, ó. Mas evita os falatórios profanos. Versículo 17. E a palavra deste soará como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita. Então, assim, se dois irmãos se desviaram da verdade, que foi pregada por meio de Paulo, e estavam pregando naquela época que Jesus Cristo já tinha ressuscitado todo mundo. Tá entendendo? Da mesma maneira como se é pregado hoje, muitas contradições. Eu já vi gente falar aqui na live que Jesus já levou o pecado de todos sobre ele, que não existe mais pecado nenhum. Tem um rapazinho no TikTok que prega essa mesma história aí, que todo mundo já está livre do pecado, que Jesus já levou o pecado de todo mundo, entendeu? Então essas pessoas falam de Cristo, né? Mas a sua conduta vai contra tudo que Cristo ensinou. E o apóstolo Paulo aconselha Timóteo a se afastar desses seres humaninhos aqui, dessa época. Tá entendendo? O apóstolo Paulo tá falando, se afasta desses dois aqui, Himeneu e esse outro aqui, entendeu? Porque eles estão pregando uma mentira, porque Jesus nunca falou isso. E hoje em dia a gente vê muitas pessoas pregando o que Cristo não falou. O que Cristo nunca disse. Jesus nunca pregou o crescimento material. E as pessoas pregam isso. Jesus nunca falou que se você estivesse passando por dificuldade, é porque você não está fazendo a vontade dele. Jesus nunca falou isso. Pelo contrário, Jesus pregou espada, divisão, sofrimento e aflição. Né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Essa live vai pro YouTube? Vai sim, brother. A outra já tá lá. Inclusive, eu cortei a live lá. Eu editei, fiz tudo bacaninha. Né? E tá lá. Obrigado pelos presentes, viu, pessoal? Quem puder e quiser ajudar também de outra maneira, tem um link aí no perfil do TikTok. Eu tô com uma campanha para comprar uma casa, tá bom? Quem puder dar uma passada lá. Então, assim, há muitas pessoas que adulteraram o evangelho e ficam pregando novas vertentes. Tem igrejas aí que pregam profetas mais importantes que Cristo. Entendeu? Mas eu não estou aqui para falar de igreja. Eu nunca falei de igreja, pessoal. A gente só fala sobre condutas e doutrinas. Timóteo continua firme no que Paulo ensinou. Mas muitos naquela época se desviaram. E aí vocês me perguntam, né? Irmão, se Deus é um só, por que que existe tanta doutrina, tantos pensamentos e tantas pregações diferentes? Paulo já fala isso. Paulo fala, ó. E a palavra destes roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita. Então esses homens aqui provavelmente pregavam que Jesus era bom, pregavam que Jesus era salvação, que Jesus era amor, mas eles começaram a pregar também que Jesus já tinha ressuscitado todo mundo, entendeu? Então começou a entrar novas heresias no meio da pregação, começaram a entrar mentiras no meio da igreja. Começaram a entrar coisas que não estão na Bíblia, que foram colocadas por homens. E se hoje em dia há tanta confusão, foi por causa de homens como esse. Se hoje em dia há tanto contraponto, foi por causa de ideologias humanas sendo colocadas no meio da igreja com o passar dos tempos. Entendeu? Então, assim, é necessário que nós continuamos firmes, independente da igreja que você esteja indo, se é católica, se é cristã, se é católica, se é assembleia, se é testemunho de Jeová, se é adventista, é necessário que você continue firme com Cristo. E toda vez que for pregado para você uma doutrina que você não viu na Bíblia, você tem que questionar, duvidar e não obedecer. É simples. Tá entendendo? Por quê? Porque o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Jesus Cristo ensinou que o mais importante é amar a Deus e amar o próximo. Mas hoje em dia eu vejo pessoas odiando o próximo para amar a Deus. Então há uma contradição aí, existe uma contradição.
Tem pessoas que odeiam o próximo e amam a Deus. Não tem como isso acontecer. Se tem que amar a Deus e amar o próximo, é um combo. Amar o próximo como a ti mesmo. E tem religiões aí que incentivam os membros até mesmo a afastar os seus parentes, porque são pecadores, com o discurso de que um pingo de fermento leveda toda a massa. E eu vejo pais que afastam seus filhos das suas casas. Por quê? Porque está indo contra a doutrina da igreja. Aonde que está superabundando o amor? Tá entendendo? Sendo que você está afastando aquilo que saiu do seu ventre, aquilo que você gerou, em nome de uma causa, em nome de Deus. Então eu não acredito que exista amor a Deus quando você não ama o seu próximo. Ah, mas o meu filho não faz o que eu quero que ele faça. Seu filho é um drogado? Não. Ele está roubando tudo na sua casa? Não. Está matando alguém? Não. Ah, por quê? Porque ele não vai para a mesma igreja que eu. É motivo para você expulsar seu filho de casa? É motivo para você afastar? Ah, é que minha igreja não permite. Mas você está amando a Deus. Como é que você está amando a Deus odiando o seu próximo? Né? Não tem como. Entendeu? Então esse é o verdadeiro evangelho de Cristo. Essa é a verdadeira palavra que tem que ser pregada. Né? Porque muitos estão dizendo que amam, mas não amam ninguém. Porque se você não consegue amar nem quem você está vendo na sua frente, como é que você vai amar a Deus que é invisível? Se você não consegue olhar nem para a pessoa que está morrendo aos seus pés, como é que você vai olhar para Deus? Não tem como. É impossível. Tá entendendo? E aí Paulo continua. Todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que aparte o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Você quer que eu fale outra coisa? Quantas pessoas não estão dando um exemplo negativo dentro da igreja? De Deus. Quantos pastores não estão se envolvendo em escândalo por causa de dinheiro? Né? E quantas pessoas não estão crescendo usando o nome de Deus e não estão mudando nada? E trazem escândalo para a congregação, para a palavra. Tá entendendo? Então Paulo deixa bem claro, ó, o Senhor conhece os que são seus. Então não adianta fingir. Não adianta usar um terno, cortar o cabelo na tá entendendo? Não adianta ficar todo bonitinho, todo arrumado, botar um óleo ungido na testa para a testa brilhar, para dizer que está cheio da unção. Porque o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, fala, o Senhor conhece os que são seus, e qualquer um que proferir o nome de Cristo se afaste da iniquidade. Está proferindo o nome de Cristo? Se afaste da iniquidade. Por quê? Porque hoje em dia, pessoal, é muito comum no mundo que a gente vive, principalmente no Brasil, né? Teve o caso do Robinho lá. O Robinho faz o que faz. Quando está sendo perseguido, Deus, não, eita, isso é perseguição, porque Deus pra cá, Deus pra lá, Deus isso, Deus aquilo. Agora nós vemos o caso do Gabriel Monteiro. Deus pra cá, Deus pra lá, Deus isso, Deus aquilo. Entendeu? E tantas outras pessoas. Deus isso, Deus aquilo, Deus pra cá e Deus pra lá. E o apóstolo Paulo está falando, ó, qualquer um que profere o nome de Cristo se afaste da iniquidade. Então tem que ser dado um exemplo. Não adianta ficar dizendo o nome de Deus, o nome de Cristo e continuar parceiro do pecado, não. Sacou? Então tem pessoas que amam muito Deus, mas não conseguem se livrar da prostituição. Tem pessoa que ama muito Deus, mas não consegue se livrar da luxúria, né? Porque eu sempre falo, fama e luxúria anda lado a lado. E aí tem gente que é cheio de dinheiro, que ama a Deus, não vou dizer que não ama. Eu não vou dizer que não ama porque ama sim. Eu não sou ninguém para julgar alguém, dizer que alguém ama e que não ama. Mas a pessoa não consegue se afastar da iniquidade. E aí acontece na vida dessa pessoa coisas ruins, que Satanás entra no meio. Satanás tenta entrar no meio sem ter nada, imagine tendo. E aí Paulo está falando, qualquer um que fala o nome de Cristo se afaste da iniquidade. E não só famoso, pessoal. Nós também, seres humanos comuns, né? Antes de abrir essa live, eu estava quase caindo em tentação também, porque eu sou um rapaz fraco. Tá entendendo? Eu não sou perfeito. Eu ainda tenho fraquezas. Eu ainda sou tentado. Eu caio em tentações, né? Mas aqui estou eu na live, resistindo ao mal e falando para vocês do amor de Cristo. E agora tá aqui o que Paulo fala. Qualquer um que ama a Deus,
O que fala o nome de Cristo se afasta da iniquidade. Então a gente vê pessoas que falam demais o nome de Deus, mas não se livra de nada que prejudica elas. Não se livra de nada que afasta delas. Às vezes você tá em bar e tem dois bebum, né? Bêbado até o talo, falando de Deus. Sendo que a Bíblia fala, os beberrões não herdarão o reino de Deus. Às vezes você tá numa reunião de família e tem aquela pessoa que vive traindo a esposa ou o marido, dando um sermão em nome de Deus. Tá entendendo? E a palavra de Deus fala, qualquer um que fala o nome de Cristo se afaste da iniquidade. Ou você não fala o nome de Cristo, ou você fala o nome de Cristo e se afaste da iniquidade. Porque Deus não é um objeto para ser usado quando você quer. Deus não vai estar ali sempre para você. Essa ilusão de que Deus ou Jesus Cristo está sempre para você é uma ilusão enganosa. Tá entendendo? Isso aí é uma fantasia. Sacou? A palavra de Deus fala, Deus sabe o que são seus e os que não são. Paulo fala, Deus sabe os que são seus e os que não são. E qualquer um que falar o nome de Cristo se afasta da iniquidade. O que Paulo está falando? Paulo está falando que quem fala o nome de Cristo e não se afasta da iniquidade, não é de Deus. Simplesmente. Eu vou até repetir, ó. O Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Então não adianta falar o nome de Cristo e não se afastar da iniquidade. Se falar o nome de Cristo, é Cristo para cá, Cristo para lá, glória a Deus, glória papapá, e não se afastar da iniquidade, o Senhor sabe que você não é dele. Pessoal, quem puder, manda presente na live aí, viu? Os presentes dá engajamento. Sem contar que vai servir também para me pagar a internet no final do mês. Paulo continua. Ora, numa casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honra, outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas, e ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão. Os que resistem, se porventura, Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em cuja vontade estão presos. Né? O apóstolo Paulo continua e fala assim, olha, Timóteo, resiste aos desejos da tua mocidade. E aí ele faz comparação com vasos. Vasos de pau, vasos de barro e vasos de ouro. No Evangelho de Cristo também tem vasos, pessoal. E nós somos considerados vasos para Cristo. Só que existem vasos que são vasos para desonra. Que são aquelas pessoas que seguem a Cristo, mas não conseguem se afastar das coisas que lhe prejudicam. E aí Paulo continua dando conselhos para Timóteo. Resiste aos prazeres da tua mocidade. Né? Ou foge também, Timóteo, dos prazeres da tua mocidade. Quais são esses prazeres, né? A gente vê hoje em dia uma geração de molecote que quer tá nas festas, bebendo uma pinguinha, doidão, usando droga, curtindo, pegando uma, pegando outra, e tanto mulher quanto homem. E é isso aqui que Paulo tá falando para Timóteo. Timóteo, tu tá com fogo, tu tá na tua mocidade, tu tá com muitos desejos, desejos carnais principalmente. Resiste a esses desejos, tá entendendo? Paulo não aconselha Timóteo a não casar. Paulo aconselha Timóteo a resistir aos impulsos de um jovem. Da mesma maneira que José resistiu à mulher de Potifar também. Da mesma maneira como muitos jovens estão resistindo aos seus próprios impulsos. Porque é mais difícil para um jovem resistir aos desejos do que para uma pessoa com mais idade. Porque o jovem tem mais fogo. O jovem está naquela fase, né? E é isso aqui que Paulo está falando para Timóteo. E aí Paulo continua. Os que perseveram na fé vão alcançar de Deus arrependimento.
Paulo já não está falando mais de pessoas santas. Paulo está falando sobre pessoas que estão perseverando. Ah, irmão, eu queria tanto parar de fumar, mas eu não consigo. Persevere. Ah, irmão, eu queria tanto parar de beber, mas eu não consigo. Persevere. Ah, irmão, eu queria tanto parar de praticar isso que eu não consigo, mas persevere. É o que Paulo está falando. Todos os que perseveram na fé. Fé é acreditar que algo vai dar certo futuramente. Tá entendendo? Então Paulo está falando aqui, ó, você não tem que ser santo mais. Nessa questão aqui. Se você for forte, basta. Continue sendo forte e persistindo, né? É que nem a irmã comentou aqui, ó. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. E é isso que o apóstolo Paulo está falando para Timóteo. Timóteo, persevera na fé. Continua, Timóteo. Se esforça, resiste, né? E também ajuda aqueles que estão perseverando. Ajuda aqueles que estão lutando. Então, todo aquele que persevera na fé, todo aquele que resiste ao mal, consegue alcançar a libertação. O próprio apóstolo Paulo está falando, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento para conhecer a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em cuja vontade estão presos. Então, assim, o desejo, o erro, o pecado, ele é uma vontade do diabo e as pessoas estão presas nessas coisas. Mas todo aquele que perseverar consegue se livrar disso. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Isso aí. Capítulo 3. Extrema corrupção nos últimos tempos. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregadas de pecado, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos. Quanto à fé, não irão, porém, avante, porque a todos serão manifesto o seu desvário, como também o foi daqueles. Quem souber em qual capítulo e versículo está a passagem que fala de Janes e Jambres, a gente pode dar uma olhada, né? Essa profecia de Paulo é para o tempo de Timóteo. Esse conselho é para Timóteo. Mas a gente reflete um pouco sobre isso. Será se isso não está nos dias de hoje? Será se o que Paulo fala naquele tempo não está presente nos dias de hoje? Será se no dia de hoje nós não encontramos homens assim? Pessoas assim, né? Será se nós não encontramos homens amantes do dinheiro? Amantes de toda coisa que desagrada a Deus? Será se não encontramos pessoas avarentas? Para quem não sabe, avareza é você ter o oi grande demais para os bens materiais e não ajudar, né? Não sentir necessidade de gastar. Não sentir necessidade de... Entendeu? Então o apóstolo Paulo está falando isso para aqueles tempos. Homens que vão atrás de mulheres nécias. O que é isso? Homens que vão atrás de mulheres nécias. Quantos maridos não estão largando mulheres, né? Mulheres sábias, mulheres que estão na sua casa cuidando dos seus filhos, por mulheres que encontraram pela rua. Quantas pessoas não estão trocando mulheres que estão com eles, que lhes ajudaram a crescer. Homens que cresceram do baixo com suas esposinhas ali e largam elas por uma que chega toda turbinada, né? Mulheres que ajudaram eles a crescer, mulheres que tinham conhecimento. E aí vão atrás de mulheres que aprendem, mas nunca conseguem absorver a verdade. Não só homens, claro, mas mulheres também. Que trocam a inteligência pela ilógica. Que trocam a verdade pela mentira. Que trocam uma coisa instável e duradoura por prazer temporário. Entendeu? E o apóstolo Paulo está falando isso aqui para o tempo de Timóteo, para Timóteo se preparar para essas coisas.
Mas o dom da profecia de Paulo era tão profundo que isso também serve para os nossos tempos. Hoje em dia a gente vê coisas absurdas, pessoal, que acontecem não só no mundo, mas dentro da própria igreja. Coisas que você olha e você diz, como que a gente chegou nesse nível? Tá entendendo? Porque os homens se tornaram tão amantes de dinheiro que fazem de tudo para arrecadar esse dinheiro. Até mentem, né? Eu já vi pregadores cuspindo na boca de ovelhas. Eu já vi pessoas contratando gente para fingir que está endemoniado dentro da igreja. Eu já vi falsas curas. Eu já vi mentira. Tudo em nome de Deus. Por quê? Porque os homens se tornaram amantes do seu próprio luxo. Coisas temporárias. Pessoas que pregam acerca de uma vida eterna, mas nunca vão presenciar ela. Por quê? Porque trocaram essa vida eterna por uma vida temporária. Tá entendendo? Eu já vi. Expulsar demônio com metralhador invisível. Profecias mentirosas, campanhas caríssimas, incentivando sempre as pessoas a tirarem do seu, né? Todas essas pessoas pregam um reino de Deus eterno, mas nunca vão presenciar esse reino. Por quê? Porque trocaram as coisas espirituais pelas coisas materiais. Eu nunca falei que é proibido você dar dízimo ou oferta, né? A palavra de Deus é necessário sim para a sobrevivência do pregador. Afinal de contas, o pregador é digno do seu salário. Mas tem pessoas que exageram. Tem pessoas que querem ostentar. Tem pessoas que querem o luxo. Tem pessoas que compram uma Hilux e querem que a igreja pague. Tem pessoas que compram uma Ferrari e querem que a igreja pague. Tem pessoas que compram um canal de televisão e querem que a igreja pague. Entendeu? Tudo em nome de Deus. E dizem que é para sobrevivência. E da onde que isso é sobrevivência? Me fala se é sobrevivência você viver numa mansão com todas as regalias, comendo do bom e do melhor dessa terra, comendo caviar, viajando para outros lugares, fazendo festas caríssimas que aquela própria pessoa que ajudou você a fazer aquela festa não participa. Por quê? Porque não tem o ingresso para entrar. Me diz se isso é viver da palavra. Se é viver da palavra ou é ostentar a palavra. Tá entendendo? Sem contar que ficam por meio de extorsão, de mentira, falando que Deus mandou. Que se a pessoa não abençoar, Deus não vai abençoar de volta. Que se a pessoa não der, Deus não vai dar. Como se Deus andasse negociando com o ser humano. Barganhando. Como se fosse possível negociar com Deus. Eu vou dar 10 para Deus, Deus vai me dar 1.000. Eu vou dar 100 para Deus, Deus vai me dar 200. Com Deus não se barganha, não. Entendeu? Com Deus não se barganha. E o pior é que ainda me comparam com essas pessoas, né? Eu que tô com a vaquinha aqui para comprar uma casa de 20 mil há 2 anos. A vaquinha tá em 5 mil agora. Ainda tem gente que chega e me compara com essas pessoas. Mas esse mundo perfeito alguma vez existiu? Não, Santos. Esse mundo perfeito nunca existiu. Mas nós pregamos ele todo dia. E nós acreditamos que um dia vamos viver nele. Entendeu? É justamente por isso que nós não deixamos morrer esse desejo de viver no mundo perfeito. Porque quem crê em Cristo não pode se conformar com as coisas do mundo. Tá ok? Minha cunhada deu o carro dela para uma igreja aí famosa. Parabéns para tua cunhada. Espero que ela ande de pé por uns 10 anos. De todo o meu coração eu espero isso. Para aprender a não ficar mais dando carro pros outros. Eu vou bem aqui, já eu volto.
Exortação a perseverar na sã doutrina e a pregar em todas as ocasiões. Tu, porém, tens seguido minha doutrina, modo de viver, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Cônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Mas os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes, e de que fostes inteirado, sabendo de que o tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir e em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor, Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Tudo que Paulo fala, pessoal, Paulo fala meio que prevendo o futuro, né? Paulo aconselha Timóteo a continuar com um evangelho puro, com a doutrina perfeita. E ele sempre fala que no final dos tempos vai vir isso e vai vir aquilo. Pessoas que se desviam. Pessoas que se desviam do verdadeiro evangelho, né? E começam a pregar coisas diferentes. Hoje em dia eu vejo pessoas que... irmão, o que você acha da religião tal? Quem é que a religião tal prega? A religião tal prega que o profeta tal foi o melhor profeta. Entendeu? Eu acho uma mentira. O que o senhor acha da religião Islã? A religião Islã prega que o profeta Maomé foi mais importante que Jesus Cristo. Eu acho uma mentira. Tá entendendo? O que você acha da religião que fala que o Exu tal, o santo tal, pode nos levar para tal lugar? Uma mentira. Entendeu? E tudo isso aqui já foi avisado na Bíblia. São pessoas que pegam o evangelho e começam a transformar o evangelho em um novo evangelho, pregando um novo Salvador, que não é o Salvador que foi apresentado de começo. Você tá entendendo? E tudo isso para confundir as nossas mentes. Então, doutrinas são criadas todos os dias. Hoje em dia nós vivemos num mundo cheio de doutrinações. Tem uma religião aí que fala que nós somos clones de alienígenas, a cientologia, que é uma religião que só rico participa. E tem religião Reiki, tem religião não sei o quê, e budismo pra cá, e não sei o que pra lá. Tudo isso já foi previsto há muito tempo atrás, tá entendendo? E tem o evangelismo também pregado, mas um evangelismo pregado cheio de intermediadores, onde Jesus Cristo tá ali, na dianteira, né? Jesus não é mais o principal. Jesus ficou para escanteio. O intermediador tal. Esse aqui é o santo do casamento. Essa aqui é a que a gente pede para ela pedir para Jesus para salvar nós. Entendeu? Então são religiões que se focam em muitas coisas e não Jesus. E tudo isso aqui já foi avisado por Paulo há muito tempo. Então é necessário a gente estar com os olhos muito atentos. Nem toda religião que fala da Bíblia prega de fato uma Bíblia legítima, uma Bíblia verdadeira. Porque até mesmo Satanás usou um Salmo 91 para incentivar um erro. Da mesma maneira que você só pode entender o texto sabendo todo o contexto. Para que nós não sejamos, pois, enganados, né? Por todas as outras coisas e derivações doutrinárias que surgem. Porque todo dia surge uma nova doutrina. Todo dia surge uma nova igreja. Mas é necessário que você conheça bem a palavra de Deus para que você não seja enganado.
Porque tem coisas que servem mais para nos causar dúvida, e a dúvida nos afasta de Deus. Não tem muitas pessoas aí que se afastaram da igreja porque não concordaram com a igreja, porque a igreja não batia com o ponto de vista que ela tinha acerca de não sei o quê? Pois é, a dúvida afasta as pessoas todo o tempo. Então, se as pessoas têm tanta dúvida, porque tem tanta doutrina, o que vai fazer uma pessoa não ter dúvida? Tendo conhecimento do Evangelho de Cristo. Porque se a Bíblia é uma só, como é que você vai se encher de dúvida se você tem um conhecimento de uma única Bíblia? Não é? Então as pessoas se enchem de dúvida porque não têm conhecimento da verdade. E a verdade está na palavra de Deus, a verdade está na Bíblia. As pessoas, por não ter conhecimento da verdade, por não ler a Bíblia a fundo, elas se prendem em doutrinações, aprendem uma coisa aqui, aí vão para outro canto, aprende outra coisa, aí topa na frente de outro lugar, aprende outra coisa, aí vai em outro lugar, aprende outra coisa, aí ela fica em choque, isso fica entrando em conflito na mente dela, e do nada, pô, tudo é contradição, tudo é erro, tudo é enganação, e aí a Bíblia já não é mais verdadeira, Deus já não é mais real, a pessoa se afasta. Por quê? Porque não tem conhecimento da verdade. Tá entendendo? A palavra de Deus fala assim, o meu povo perece por falta de conhecimento. Perecer é morte prematura. Então o próprio povo de Deus está sendo enganado e morrendo cedo. O próprio povo de Deus está se afastando também. Por quê? Porque não tem compreensão. Porque se deixa levar por muitas dúvidas. Entendeu? Pessoal, se você acredita e é verdade, sua consciência não lhe traz nenhum peso, então continua no foco da sua consciência. Porque se a sua consciência for boa, não tem por que ela te enganar. Mas tudo aquilo que vai contra a sua consciência, que é boa, logo pois é prejudicial e mentiroso. Independente que tenha sido falado por alguém mais importante do que você. Tá entendendo? Então é dessa maneira que eu penso. E é dessa maneira que é. Leiam mais a Bíblia, se livrem dessas dúvidas que vocês têm. Mas o irmão falou tal coisa. Mas a Bíblia falou o quê? A Bíblia falou diferente, pô, se confia na Bíblia. Mas aquele lugar lá que eu fui falou isso, isso e isso. Mas a Bíblia falou o quê? A Bíblia falou outra coisa. Então confia na Bíblia. Tá entendendo? Porque o mundo, ele tá aí para te causar dúvidas mesmo. A intenção do mundo é te colocar dúvida, ao ponto de que você não saiba mais o que é verdade e o que é mentira, para você aceitar qualquer verdade. Mas de maneira alguma Deus quer te encher de dúvida. E a Bíblia está aqui não para causar dúvida, mas para tirar nossas dúvidas. Entendeu? É necessário uma compreensão da verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Essa passagem é linda. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se a gente vai conhecer a verdade, e a verdade vai nos libertar, por que tem tanta gente escrava? Né? Por que tem tanta gente escrava, seja de pastor, ou seja de uma doutrina, ou seja de qualquer coisa? Por que tem irmãs igual a cunhada dessa mulher aí da live que vendeu o carro? Porque uma pessoa dessa pra mim é escravo. Se um homem fala pra mim vender meu carro e eu vendo, eu não tenho um carro, claro. Eu sou escravo dele. Todo o meu tempo de trabalho, todo o meu esforço para pagar aquele objeto material foi para outra pessoa. Então eu sou servo daquela pessoa. E de maneira alguma eu quero ser servo de homens, mas sim ser servo de Cristo. Se a palavra de Deus fala, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, por que existe tantas as pessoas escravas no mundo? Por que existe tanta pessoa escrava no mundo? Né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E as pessoas estão com a mente toda machucada, toda ferida. As pessoas fizeram uma lavagem cerebral na cabeça delas. Hipnose, eu não sei o que foi que fizeram. E aí fala, Deus mandou você vender a casa, a pessoa vende a casa. Deus mandou você vender o carro, você vende o carro. Entendeu? Você é um escravo. Você não conheceu a verdade. Porque a palavra de Deus não foi para te colocar como escravo das pessoas. E sim como uma pessoa livre. A palavra de Deus é para te libertar. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ela não vendeu, ela entregou o carro. Pois é pior ainda, meu brother. Pior ainda. Se você concorda com esse tipo de coisa. Pessoas entrega não, são roubadas, furtadas, é assim que eu chamo. Entendeu? Porque foi convencida graças a um psicológico fraco. Botaram tanto medo do inferno na cabeça da pessoa, que a pessoa, por medo de inferno, faz tudo o que a pessoa pede, né? E eu vou falar pra vocês uma verdade, doa quem doer. Tem pastores aí que nem em Deus acreditam, são ateus.
que abrem igreja só para ficar ganhando dinheiro e caçoando da sua fé. Tá entendendo? Eu tô falando isso para você aqui. Pode ficar com raiva de mim. Se você for pastor e ficar com raiva, você tá ficando com raiva errado, porque eu não tô falando de pastor bom. Tô falando de pastor bom. Eu não tô falando de pastor bom, tô falando de pastor ruim. Tem gente aí que nem em Deus acredita e abre igreja. Com certeza fica num grupo de amigos lá depois mangando da cara de vocês, da cara dos cristãos. Entendeu? Mas se falar sobre essas coisas, o povo ficou com raiva, fica com raiva, né? Mas tem sim, tem ateu que abre igreja e tem ateu levantado como bispo, como diácono, como mesmo de coisa. E eu nem vou falar o líder de qual igreja que prefere ateus para colocar como pastor do que pessoas crentes de verdade. Nem vou dizer o nome desse líder. Mas tá aí na televisão o tempo todo. É um dos mais ricos do Brasil. Tá entendendo? Quando ele vai selecionar as pessoas para ser pastor, ele tem por preferência os ateus. Porque não vai questionar a conduta da igreja dele. Que é a conduta de ganho. Dinheiro para quê? Para colocar na parede da casa dele. Porque ele não vai gastar tudo nessa vida. Colocando na mente das pessoas que elas têm que dar por medo do inferno. Tá entendendo? Sabe qual é o inferno? O inferno é o que essas pessoas vivem na vida. Que elas se colocaram na mão de lobos devoradores, de mercenários. Inferno é viver numa igreja dessa. Onde nunca é o suficiente. Onde Deus sempre quer mais. Deus sempre quer mais. Sempre mais, sempre mais. Sendo que Jesus falou que o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Né? E tem pessoas aí que sempre tem que dar mais para Deus, porque nunca é o suficiente. Deus sempre quer mais. Que Deus é esse? Que sempre cobra mais da pessoa que não pode dar. Entendeu? Tá entendendo, pessoal? Então é necessário conhecer melhor a verdade. A palavra de Deus não é para colocar no seu peso, nas suas costas um peso, é para tirar o peso que está nas suas costas. Se você sente um peso absurdo em nome do evangelho, então você está supostamente no evangelho errado. Ninguém carrega uma cruz que não consegue. O evangelho de Cristo não coloca em você um peso que você não consegue carregar. Cada um dá conforme o seu coração e a sua própria propriedade, não, e a sua própria condição, né? Mas tem pessoas que viram escravas de homens. Tem uma irmãzinha que eu vejo aí que todo dia ela tá no sol com a língua para fora, vendendo geladinho. Para quem que vai esse dinheiro do geladinho? Eu não vou nem dizer para quem que vai. Trabalhando para obra. Tá entendendo? Tem mulheres que não dão mais nem amor pro marido, que estão 24 horas dentro da igreja. Sacou? Porque nunca é o suficiente. Deus sempre quer mais. É uma santidade que as pessoas acham que quanto mais estão dentro da igreja, mais buscam. Eu não estou pregando contra a igreja, não, que eu também vou para a igreja. Eu estou pregando contra esse fanatismo e extremismo que colocaram na cabeça de algumas pessoas. E aí acaba perdendo tudo e ainda fica, oh meu Deus, que provação. Provação não, é perda, irmão. É perda, irmão. Perda não é provação. Provação é provação. Você passa por uma situação e depois muda. Perda é quando você simplesmente perdeu, você não consegue de volta. Tá entendendo? Capítulo 4, versículo 6. Paulo prevê a sua morte. Diz a Timóteo que venha ter com ele. Escreve-lhe as cartas de diversas pessoas e manda salvações finais. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. Aspersão de sacrifício. Aspersão era quando, se eu não me engano, era quando era lavado o lugar onde os animais eram mortos para o sacrifício. E aí subia um cheiro de fragrância e aroma, né? No tabernáculo. Porque o altar estava sendo lavado. E aí Paulo está falando, eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. E o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, ao qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vinda. Olha só o que Paulo fala. Isso aqui que Paulo fala é uma coisa muito grande.
Isso aqui é uma coisa muito interessante. Paulo, ele não fala que vai receber a coroa. Paulo fala assim, a minha coroa já está guardada há muito tempo. Tá entendendo? Então, assim, Paulo chegou no nível que ele não se desviaria mais do evangelho de Cristo. Paulo já tinha dado tudo para Cristo e não tinha mais nada que podia ser tirado dele. Entendeu? Não existe um homem como Paulo nos dias de hoje. A gente pode reproduzir o discurso de Paulo. A gente pode falar exatamente o que Paulo falou, mas a gente nunca vai ser igual Paulo. Todo apóstolo de Cristo que foi chamado por Cristo perguntou para Cristo a seguinte frase, Senhor, como então nós vamos ser salvos? Jesus fala, pela graça. Mas Paulo não está mais sendo esperado ser salvo apenas pela graça. Paulo já tem uma certeza. Tá entendendo? Não tem mais nada que desvia Paulo de Cristo, pessoal. Paulo conseguiu resistir ao suposto espinho na carne. Paulo conseguiu vencer o passado. Paulo levou açoites por Cristo. Paulo perdeu toda a sua fortuna porque Paulo era rico. A Bíblia deixa claro que Paulo era rico porque Paulo era cidadão romano. Não tinha como ser cidadão romano sem comprar por um preço muito caro. E Paulo era cidadão romano de nascença. Paulo era instruído por Gamaliel. Era um tipo de estudo que poucas pessoas tinham naquele tempo, né? Então Paulo já tinha perdido tudo pelo evangelho. Tudo ele perdeu pelo evangelho para ganhar outras coisas. De maneira que eu falo, não existe mais um Paulo nos dias de hoje. Porque Paulo não teve família, Paulo não teve filho, Paulo não teve mulher, Paulo não teve nada. E mesmo assim ainda tiravam de Paulo tudo que ele tinha, até as esperanças. Tá entendendo? Tem uma parte que Paulo pede para levar para ele livros e para levar também Marcos, porque ele se sente só. Até a solidão colocaram em Paulo. Até os amigos abandonaram Paulo. Paulo não tinha mais nada. Mas uma coisa ele tinha, a certeza de que a coroa dele estava salva há muito tempo. E eu não tenho essa certeza. Eu vou ser sincero com vocês. Eu não tenho essa certeza de que minha coroa já está me esperando. Sabe por quê? Porque cada dia traz um mal. Cada dia Satanás está à porta, rugindo como um leão a fim de nos tragar. Então a gente reproduz muito que é similar aos apóstolos de Cristo. A gente reproduz todo dia que é similar aos profetas. Mas a gente nunca passou nem 1% do que esses caras passaram. Tá entendendo? Quando tem alguém falando mal da gente, a gente já tá, ô Senhor, por que tu permitiu isso? E aqui tá Paulo sendo colocado em prisão, injustiçado várias vezes, açoitado várias vezes. Inclusive essa prisão dele aqui é injusta. E ele tá sendo para ser levado à morte, uma morte injusta também. Tudo por causa de Cristo. E nós não somos nem igual Paulo e fica nesse discurso de que fazemos a vontade de Deus igual aos apóstolos. Igual aos apóstolos, não. Nós pode até fazer a vontade de Deus, mas igual aos apóstolos, não. Vitoriosa, tem que ter certeza da salvação. Pois é, Vitoriosa, eu não tenho certeza da minha salvação, não. Viu? Se você tem, meus parabéns. O apóstolo Paulo não tinha só certeza, como ele fala que a coroa dele já estava guardada para ele, ó. Antes dele morrer, a coroa já estava guardada. Eu não tenho certeza por quê? Porque o dia de hoje, eu estou tentando vencer. Eu não sei o que vai acontecer no dia de amanhã. Tá entendendo? Então, se Jesus voltar hoje, eu creio que eu subo, né? Mas até a morte, Satanás ainda vai nos tentar muito. Ele vai tentar nos afastar muito, né? E a gente tem que resistir todos os dias ao mal. Mas Paulo fala, a minha coroa já está me esperando. Ninguém tem essa autoridade para falar isso. Eu não tenho essa autoridade para dizer que minha coroa já está me esperando. O que eu peço é que Deus tenha piedade de mim e me salve pela infinidade da sua misericórdia. E eu vou sempre me esforçar para alcançar de Deus, né? Para alcançar a misericórdia de Deus. Eu vou sempre agir com misericórdia para que Deus seja misericordioso comigo. Eu vou sempre agir com piedade para que Deus seja piedoso comigo. Mas até a morte há um longo caminho a se travar. Paulo, antes de morrer, já fala, já me tiraram tudo. Então nada mais que me tirem vai me afastar de Cristo. Mas eu, pessoal, ainda tenho muita coisa para perder. Eu tenho mulher, né? Eu tenho mãe. Se Deus quiser, eu vou ter filho. Eu tenho faculdade. Eu tenho a esperança de comprar uma casa. Então eu tenho muitas coisas, entendeu? E eu espero que Deus nunca permita que Satanás toque nas coisas que eu tenho, mas que Deus permita que eu consiga outras coisas. Então, assim, quem não tem nada,
não tem mais medo de perder nada. Isso serve para os dois lados. Existem pessoas na rua aí que andam com a faquinha aqui, que eles não vão pensar duas vezes antes de te furtar teu celular. Porque eles já foram presos várias vezes, eles não estão mais nem aí. Porque essas pessoas não têm mais família, não tem mais mulher, não tem mais estudo, às vezes está trancado nas drogas, não tem mais nada, então não vai ter medo de perder nada. Tá entendendo? Então Paulo fala com essa certeza porque tudo que ele tinha para perder, ele já perdeu. Em nome de Cristo, ele perdeu todas essas coisas. É por isso que Paulo fala isso. A minha coroa já está guardada. Eu não tenho essa autoridade. Eu conheço um irmãozinho, ó, que ele é cristão há mais de 30 anos. Há 10 anos atrás ele falou para mim, eu amo muito Deus, né? Eu amo Deus de todo o meu coração. Eu devolvo meu dízimo, eu faço tudo. Mas se Deus tirar minha mulher, eu não sei, Romário, se eu continuaria tão firme assim. Então isso, pessoal, é um sinônimo de humildade, né? E também de admitir que você tem fraquezas, sacou? Esse mesmo irmão orou para que uma plantação dele não morresse e no outro dia amanheceu vários gafanhotos na plantação dele caído no chão, morto, porque Deus respondeu a oração dele. Mas esse mesmo irmão também admitiu que ele tinha forças porque ele tinha uma companheira. Não é bom que um homem viva só. Então esse discurso de Paulo é um discurso de quem já perdeu tudo para Cristo e não tem mais nada que Satanás possa tirar. Não tem ninguém que faz um discurso semelhante ao de Paulo. Dizer que a coroa já está esperando ele. Porque você pode até falar, sim, eu sou igual ao Paulo, a minha coroa está guardada, né? Mas você ainda tem alguma coisa que o inimigo pode te tirar, que pode fazer você se afastar de Deus. Tá entendendo? Porque a mulher de Jó também era uma mulher muito boa, mas Deus tirou os 10 filhos dela. E aí o testemunho dela na Bíblia é amaldiçoa o teu Deus e morre. E é muito fácil para nós julgar a mulher de Jó. Não é verdade? Mas se colocar no lugar dela. Entendeu? Então tem muitas pessoas que ficam fazendo discurso de se Jesus voltar agora eu subo. Será se sobe mesmo? Ah, eu dou tudo por Cristo. Eu não... Será? Entendeu? Então é necessário a gente fazer sempre a oração que Jesus Cristo nos ensinou. Livrai-nos do mal, né? Livrai-nos do mal, Senhor. Afasta Satanás da nossa presença. Não permita que estas coisas aconteçam conosco. Para que nós não se desvie de ti. Tá entendendo? Eu não tenho autoridade para falar o que Paulo falou. Eu tô dando meu discurso como pregador. Eu não sou tão falho assim. Eu resisto aos maus. Eu tento ser paciente. Eu tento ser uma pessoa que faz coisas boas para Cristo. Mas eu sou sincero com vocês aqui. Eu não tenho autoridade para falar o que Paulo está falando aqui. Eu espero chegar num nível, né, de poder ter total confiança disso que Paulo está falando. Sem que Deus precise me tirar nada. Porque eu tenho muitas coisas, né? A gente pensa que não tem nada, mas às vezes a gente tem muita coisa. Sem que Deus me tire nada. Eu espero que Deus permita que eu continue com tudo que eu tenho e que eu consiga mais com o passar do tempo. E continue fiel a Ele. E chegar no nível de Paulo. Mas esse discurso de Paulo é o discurso mais perfeito, porque Paulo já perdeu tudo. Não tem mais nada que Satanás pode tirar dele. Não tem mais nada que Satanás pode fazer para tentar Paulo. Paulo já não tem mais medo da morte, então nem a morte é o suficiente para que Paulo se desvie de Cristo. Então nós ainda temos muito medo, nós estamos trancados em muitas coisas, né? Eu imagino Paulo andando na rua no dia de hoje no Rio de Janeiro, subindo a favela, pregando pra galera lá e tal, sem medo de levar um tiro. Por quê? Porque Paulo não tava mais nem aí pra morte. Mas quantas pessoas têm essa coragem de fazer esse tipo de coisa? Não só o Rio de Janeiro, mas qualquer lugar. Ninguém. Existem pessoas ainda que têm essas coragens, mas é difícil. Entendeu? Então o que a gente tá vendo aqui é um homem que já perdeu tudo por causa do Evangelho de Cristo. E não tem medo de perder mais nada. E ele já tem certeza da vitória dele, porque nem a morte mais afasta Paulo de Cristo. Satanás pode tentar chantagear Paulo. Ei, Paulo, tu tá para morrer. Só que Paulo não tá mais nem aí. Paulo deixa bem claro desde o primeiro discurso que ele faz perante o Sinédrio. Ele não tem medo de morrer. Ele só não quer morrer de maneira injusta, sem antes se defender.
Por quê? Porque a intenção de Paulo é converter o máximo de pessoas possíveis. Então, mesmo diante da morte, Paulo está convertendo aqueles seus algozes. Da mesma maneira como Cristo convenceu na morte muitas pessoas. Porque quando transpassou-se a lança na barriga de Cristo e saiu sangue misturado com água, alguém dobrou o joelho. Inclusive, um dos líderes da sinagoga falou assim: eita, porque nós matemos de fato um homem que era filho do Deus vivo. E muitos se converteram na morte de Cristo, porque os próprios santos se levantaram da cova e andaram pela cidade santa. Tá entendendo? Então a intenção de Paulo não era morrer em vão. Paulo queria salvar vidas numa pregação, que ele estivesse bem, andando por todo canto, mas Paulo também queria salvar vidas quando ele estivesse na prisão, e Paulo também queria converter pessoas diante da sua morte. Entendeu? Então assim, espero eu chegar no nível de Paulo. Mas até lá eu espero que Deus tenha misericórdia de mim e me ajude a vencer um mal por vez, um pecado por vez, resistir sempre, todo dia, até a morte. Versículo 9. Procura vir ter comigo depressa, porque demais me desamparou, amando o presente século. Olha, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou. Demas, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Crescente para a Galácia. Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Então Paulo está falando assim, olha Timóteo, vem me ver porque eu estou só. Então o evangelho, pessoal, o verdadeiro evangelho, o evangelho dos apóstolos, que é esse evangelho que está sendo pregado aqui, ele é um evangelho de perseguição, ele é um evangelho de tristeza, ele é um evangelho de lágrimas. Todo mundo quer ser igual Paulo. Paulo entrou para os livros, né? Paulo está na Bíblia aqui, ó. Todo mundo quer deixar o seu nome para as descendências posteriores. Mas quem quer viver uma vida de Paulo? Quem quer ser igual a Paulo? Não é verdade? Esse evangelho que afasta as pessoas de você. Esse evangelho que faz seus melhores amigos irem embora. Esse evangelho que te coloca em cadeias. Esse evangelho que te deixa só. Esse evangelho que faz você no fim da vida implorar para alguém te visitar. A gente não passa por o que Paulo passa. Mas quantos de vocês não sentiram a mesma coisa que Paulo sentiu? Quando vocês começaram a entregar a sua vida para Cristo, aquelas pessoas que vocês amavam se afastando de vocês. Tem gente que perde até mulher. Tem mulher que perde até o namorado ou o marido, né? Tem pessoas que não entendem mais você. Amigos que tinham costume de estar na farra, bebendo junto com você, se divertindo, participando das mesmas orgias. Vendo que você mudou. Você já não consegue mais acompanhar o ritmo deles. Aqueles amigos que você queria ter por perto para te falar pelo menos uma palavra de conforto. Aqueles amigos que cresceram com você começam a se afastar. Por quê? Porque não tem mais sentido estar contigo. Porque as suas ideias já não batem mais com a ideia deles. Por quê, pessoal? Porque o seu caminho se trilhou para outro rumo. E aí vem a solidão, vem o desespero, vem as perseguições, vem as acusações. Este era Paulo. No final da vida, lembrando das pessoas que estavam com ele e foi embora. Pessoas essas que ele pregou, que ele gastou um pouco do seu tempo, que ele entregou o que era precioso para ele, mas que amaram o presente século. E entre essas pessoas está Demas. Demas foi alguém que conheceu o evangelho por meio de Paulo, se tornou amigo de Paulo, mas não conseguiu resistir às paixões do mundo e se entregou. E agora a gente lê esse livro aqui, a gente vê que Paulo já está morto, Demas já está morto. Só que Paulo está com Cristo, ressuscitado em glória. E Demas aonde está? Então a gente dá atenção demais para a vida, a gente dá atenção demais para esse momento. Homens mais importantes que você surgiu e já estão enterrados. Mas tem pessoas que valorizam mais as coisas passageiras do que as coisas que vão permanecer para sempre. E aqui está Paulo, alguém só, alguém triste, implorando um pouco de atenção.
porque todos os seus amigos lhe abandonaram. Só está com ele Lucas, o mesmo Lucas que escreve o Evangelho de Lucas, o mesmo Lucas que escreve as outras cartas de Paulo, o mesmo Lucas, o mesmo Lucas que foi convertido e que também não negou sua fé. Toma Marcos e traz contigo, porque me é muito útil para o ministério. Esse Marcos aqui é o mesmo Marcos que teve uma briga com Paulo. Esse Marcos aqui brigou com Paulo. Paulo estava muito estressado e acabou descontando em Marcos. Mas agora Paulo está falando, traz Marcos contigo, porque Marcos me é muito útil. A gente pode observar na nossa própria vida. Hoje, pessoal, você pode estar brigando com alguém por causa de uma coisa que você pensa e a pessoa pensa totalmente contrário. Mas mais na frente essa pessoa pode ser útil para você. Mais na frente essa pessoa pode ser a única pessoa que você quer por perto. Tá entendendo? Então às vezes parece que o nosso ponto de vista evangélico não bate muito. Às vezes parece que a palavra que eu prego não vai muito com o seu ponto de vista. Às vezes a opinião que você dá também não bate muito com a minha opinião. Mas lá na frente talvez eu seja um amigo que você queira por perto. Ou você seja um amigo que eu queira por perto. Paulo está dando esse exemplo aqui para a gente não desvalorizar todas as pessoas. Tem pessoas que hoje nos agridem e nos atacam. Tem pessoas que hoje nos colocam para baixo. Mas essas pessoas amadurecem. Essas pessoas mudam. E essas pessoas mais na frente podem ser as únicas que estão do nosso lado. Eu lembro que eu não fui um exemplo de bom filho para o meu pai, né? Eu era um peso para ele. E hoje em dia, o meu pai me pede uma coisinha aqui, me pede outra coisinha ali. Eu tenho um prazer de ajudar a minha casa, minha família, minha mãe. Tá entendendo? Então, assim, você vai amadurecendo, você vai prestando atenção nas coisas, você vai mudando e você vai sendo útil para alguém. Para aquela mesma pessoa que você antes irritava. Para aquela mesma pessoa que antigamente você era um peso. Para aquela mesma pessoa que antigamente pensava que você não valia nada. Tá entendendo? Então não desvalorize as pessoas ao seu redor. Tem pessoas que parecem que são muito úteis, mas vão se demonstrar inútil com o passar do tempo. E tem pessoas que parecem inútil, como Marcos apareceu no princípio para Paulo, mas agora é uma das primeiras pessoas que Paulo quer ver. Também enviei Tíquico a Éfeso. Quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu muito às nossas palavras. Ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Antes, todos me desampararam. Que isto lhe não seja imputado. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação, e todos os gentios a ouvissem. E fiquei livre da boca do leão, e o Senhor me livrará de toda má obra, e guardar-me-á para o seu reino celestial, a quem seja glória para todo sempre. Amém. Paulo continua dando testemunho dele, falando assim, olha, traz Marcos, traz a minha capa e traz os pergaminhos. Por quê? Porque Paulo precisa ler, Paulo se sente só. A gente percebe aqui a conduta do apóstolo Paulo, mesmo diante da morte com Timóteo. Paulo está mostrando para Timóteo o seguinte, Timóteo, eu estou sofrendo, mas mesmo assim eu estou com um espírito manso. Eu estou calmo, Timóteo. A minha esperança é no Senhor. É isso que eu quero te passar, Timóteo. É isso que eu quero que você aprenda. Tá entendendo? Timóteo, eu quero te falar que as pessoas vão te abandonar no teu caminho. Eu quero te dizer que se tu vai assumir essa posição, que se tu vai tomar a posição de pregador, que se tu vai assumir o meu lugar, eu quero que tu saiba que as pessoas vão te abandonar. Que tu vai se sentir igual eu, mas vê minha conduta, Timóteo. Eu não estou desesperado, eu não estou triste, eu estou feliz. E eu vou ficar mais feliz quando vocês vierem me visitar. Tá entendendo? Eu estou me sentindo só e desamparado. E aí Paulo dá exemplo aqui de Alexandre, o latoeiro.
resistiu às pregações de Paulo. Provavelmente esse homem aqui era para estar na defesa de Paulo, porque Paulo depois disso fala, todos me abandonaram. Então tem muitas pessoas que te acompanham, tem muitas pessoas que vê o teu trabalho, que vê a tua trajetória, mas são essas pessoas que o inimigo vai usar contra você, porque são essas pessoas que conhecem a tua história. E Alexandre o Latoeiro era íntimo de Paulo, pessoal. E no momento que Paulo mais precisou, onde é que Alexandre estava? Ele se volta contra Paulo, da mesma maneira como Judas Iscariote se volta contra Cristo. Isso aqui é mais um testemunho, é mais um exemplo. Timóteo, presta atenção no que eu passei. Presta atenção nas pessoas que estão contigo. Todo mundo estava comigo, Timóteo. Todo mundo dizia que me amava. E na minha primeira defesa só estava eu e Deus. Mas foi Deus que me livrou da boca do leão. Ou seja, Paulo estava falando, ninguém que ouviu minha pregação estava comigo. Aonde é que a gente vê isso, pessoal, na Bíblia? Qual foi a outra pessoa que foi desamparada na morte? Jesus Cristo. Tá entendendo? Jesus Cristo tinha 12 discípulos. Quem que estava com Jesus na morte? Quem que acompanhou Jesus? Quem que testemunhou a favor de Jesus? Ninguém. Então esse aqui é o caminho do Evangelho de Cristo. Esse aqui é o verdadeiro evangelho, é o evangelho de dor e de perseguição, é o evangelho de solidão, é o evangelho de tristeza, é o evangelho de abandono. Esse aqui é o evangelho dos apóstolos. Esse aqui é o testemunho dos apóstolos. Quem pode dizer que passou por o que Paulo passou? Todo mundo quer ser igual a Cristo, mas ninguém quer passar pelo que Cristo passou. Tá entendendo? Eu particularmente não quero sofrer o que Cristo sofreu. Eu não quero sofrer o que Paulo sofreu. Mas se eu passar pelo que Cristo passou, se eu passar pelo que Paulo passou, eu quero ser forte, eu quero que Deus me dê força. Porque Paulo fala, ninguém me deu força, somente Deus. Então assim, vai ter momento na sua vida que você vai se sentir completamente desamparado. Mas só que Deus vai te dar forças. Vai ter momento na sua vida que você vai estar no seu quarto se sentindo inútil, se sentindo abandonado, como Paulo se sentiu. Vai ter momento na sua vida que você vai questionar a sua fé, que você vai refletir. Será que se de fato Cristo está comigo? Como o próprio Cristo perguntou, Senhor, por que tu me desamparaste? Mas é necessário você reconhecer que é Deus que te dá força nesses momentos. Entendeu? Então esse aqui é o evangelho de Paulo. Um evangelho de abandono. Um evangelho em que todas as pessoas lhe deixaram para trás. Um evangelho em que as pessoas mais próximas usaram do conhecimento que aprenderam com ele para se jogar contra ele. Alexandre, o latoeiro, abandona Paulo no final. No primeiro discurso de Paulo perante os seus acusadores, Alexandre, que ouviu a palavra de Paulo, se volta contra Paulo, da mesma maneira como Judas Iscariote se volta contra Cristo, da mesma maneira como amigos íntimos nossos vão se voltar contra nós. Aquela história que você conta para sua amiguinha, achando que ela não vai contar para ninguém, ela vai contar para alguém, ela vai espalhar, tá entendendo? Aquele desejo íntimo do seu coração, que você espalha para alguém que você confia, a pessoa vai espalhar. Você quer um exemplo, né? Você quer um exemplo disso? O próprio Gabriel Monteiro tá sendo acusado de um crime aí, não tá? Você sabe por quê? Você sabe, o Gabriel Monteiro, claro, não é um exemplo de santidade, mas vamos dar um exemplo prático aqui. O celular dele, ele confiava na mão de muitas pessoas. Ele confiou na mão de muitas pessoas. Essas mesmas pessoas que diziam para ele que eram amigos dele. E agora o Gabriel Monteiro tá passando um inferno na terra por causa dessas pessoas que diziam que era amigo dele. Então, se as pessoas que não são de fato cristãs, que não obedecem o verdadeiro evangelho de Cristo, passam por isso, essas perseguições, quanto mais os que buscam o evangelho de fato. Porque Judas comeu com Cristo e traiu Cristo. E Alexandre o Latoeiro ouviu o evangelho de Paulo, confiou nas palavras de Paulo, ou fingiu que confiou. E no momento que Paulo mais precisou, ele se voltou contra Paulo. Esse aqui é o evangelho de Paulo, pessoal. E tem pessoas que falam que história linda a história de Paulo. O que é que tem de lindo aqui? Paulo continua. Saúda a Prisca e a Áquila e a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto e deixei Trófimo doente em Mileto. Procura vir antes do inverno. Éubulo e Pudente e Lino e Cláudia e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com teu espírito. A graça seja convosco. Amém. Isso aqui é Paulo no fim da vida. Isso aqui é Paulo na morte.
Você não vê Paulo chorando desesperado. Você não vê um testemunho de dúvida. Tá entendendo? Paulo não tá falando igual João Batista falou. Ei, manda chamar... vai lá onde Jesus e pergunta se Jesus é o Filho de Deus mesmo. Paulo não tá igual João Batista. Paulo não tem um pingo de dúvida. Paulo tem certeza absoluta, né? Desse evangelho que ele seguiu. Então Paulo tá falando com relação ao que cada um merece. Alexandre, ele me abandonou, Timóteo. E muitos vão te abandonar. Eu quero que Marcos venha. Eu briguei com Marcos, eu tive uma confusão com ele, mas ele é muito útil para mim. Demonstração de valor. Tem pessoas que agora não te servem para nada. Tem pessoas que só te afrontam. Mas essas pessoas podem se tornar teus melhores amigos. Da mesma maneira que tem amigos como Alexandre, que podem se tornar inimigos no momento que tu mais precisar. E é isso que ele está dando de exemplo para Timóteo. E tem também aquelas pessoas que sempre esteve com ele, né? E aí Paulo vai dar as palavras finais. No final da morte, Paulo não está pedindo uma comida especial. Paulo não está pedindo nada de muito luxo, de muito valor. Paulo não está pedindo uma lápide bonita. Paulo não está pedindo para todos cantarem no enterro dele. Paulo está dando um testemunho puro. Paulo está falando assim, ó, não tem dúvidas. Tá entendendo? Eu estou feliz, eu só estou me despedindo de vocês. Estou dando uns avisos finais para que vocês entendam que vocês vão passar por todas estas coisas. Tá ok? E esse aqui é o Evangelho de 2 Timóteo. Eu vou desligar a live agora. Muito obrigado a todos que acompanharam. Espero que a gente tenha aprendido alguma coisa com esse Evangelho. Tá bom? E aí, se alguém quiser ajudar com alguma coisa, pessoal, eu estou com a campanha para comprar uma casa. E tem um link aí no meu perfil do TikTok. Aqui, é só clicar no meu perfil do TikTok. Tem um link vaca.me. E essa vaquinha já está em 5 mil. 2 anos de campanha para comprar essa casa. Tá? E uma vizinha aqui da minha rua está vendendo uma casa por 25 mil. Então, se vocês puderem passar lá e dar uma ajuda, quanto mais rápido, melhor, né? Porque antes da vizinha vender a casa, é possível que eu consiga comprar. Mas eu só vou poder comprar com a ajuda de vocês. Então, tá lá a vaquinha. Quem puder, dá uma passada. E ajude com o que puder, se quiser e se puder ajudar. Tá ok? As lives no TikTok não são remuneradas, tá? Eu faço a live aqui porque eu gosto. Depois eu reposto no YouTube, porque é um material pro YouTube também. Caso alguém queira acompanhar no YouTube, Profeta do Bem. Eu tô explicando isso para que vocês conheçam um pouco da realidade. Não existe um ganho para fazer live no TikTok. Tá bom? Eu faço porque eu gosto. E talvez um dia eu consiga um patrocínio, a vida melhore, não sei. Mas até lá, vamos continuar na luta. Estou lá com a campanha para comprar a casa, tá no link do perfil do TikTok. Quem puder dar uma passada lá e veja com que pode ajudar. Quem não puder ajudar com nada, pode pelo menos compartilhar a vaquinha para que mais pessoas possam ver. Tá ok? Obrigado a todos e bom dia. Eu não vou orar na live para finalizar. Tem 238 pessoas na live e eu espero que vocês orem a Deus, tá? Não eu não vou orar por vocês. Eu não vou orar por 235 pessoas. A live tá em 235 pessoas, 240, 238, 240. Então, assim, quem puder, ore aí. Porque mais vale 200 pessoas orando para Deus do que uma pessoa. A fé de vocês é muito maior do que minha fé. E Deus vai se alegrar muito mais da multidão, né, da quantidade, porque no meio dessa quantidade tem muita qualidade. E as pessoas que estão vendo essa live agora no YouTube, orem aí também depois que terminar essa live. E que Deus abençoe todos vocês. Você não vai para a serra? Vou sim. A professora mudou para sábado. Adeus. E segue lá no canal do YouTube, viu? O canal do YouTube é Profeta do Bem. Profeta do Bem, o canal do YouTube. É tudo junto, viu, pessoal? Profeta do Bem. Quem quiser acompanhar lá é só clicar no quadradinho que tem no meu perfil do TikTok, que leva pro YouTube ou pro Instagram. Que mais tarde eu vou repostar essa live lá. Tem outras lives lá também, você vai poder acompanhar. Tá? Sigam lá no canal do YouTube, Profeta do Bem, me ajudem. Tô quase chegando em 2.000 seguidores lá. Isso é muito importante para mim. É muito importante mesmo para mim. Tá ok? Obrigado. Talvez mais tarde eu volte.